Olá, eu sou Victor Rebelo, comunicador e pesquisador espiritualista. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o tema espiritualidade e religião. Qual é a diferença? Então eu quero falar de forma bem simples, resumida, não vou me aprofundar nesse tema. Mas só para vocês entenderem, quando a gente fala de religião, nós estamos falando de uma instituição, de um corpo doutrinário, de dogmas, de ensinamentos, de uma doutrina que você segue. A religião, ela é mantida e desenvolvida, foi criada por homens, por seres humanos, tá? E pressupõe-se de que uma religião, ela tenha como fundamento os ensinamentos do seu fundador. Agora, o mais interessante é que os grandes mestres espirituais, eles não fundaram exatamente uma religião. Eles deixaram seus ensinamentos. Foram seus discípulos que ao longo dos séculos foram perpetuando, foram espalhando, divulgando esses ensinamentos. Quem registrou esses ensinamentos foram os discípulos. Isso aconteceu com Jesus, com Siddhartha Gautama, o Buda, e com diversos outros mestres espirituais. Não é? Quem escreveu, quem registrou, foram os seguidores desses mestres. Então o que acontece? Só aí a gente já percebe que a gente precisa ter muito cuidado com relação ao que é verídico ou não. O que realmente aquele mestre espiritual deixou como ensinamento e o que foi adaptado, o que foi inserido, o que foi adulterado ao longo dos séculos. E isso aconteceu com todas as religiões. A Bíblia, por exemplo, ela foi adulterada ao longo dos séculos diversas vezes, não é? Mesmo se você pegar alguns ensinamentos básicos, como por exemplo a reencarnação, se você estudar a história, você vai ver que a reencarnação fazia parte dos conceitos do cristianismo nos primeiros séculos. E isso foi tirado, não é, do dogma cristão ao longo do tempo, no próprio Concílio de Nicéia. Então, conforme os interesses dos imperadores, dos papas, eles alteravam o que eles queriam nos ensinamentos. Se você for pegar, por exemplo, o próprio ritual católico de você fazer aquela parte da oferenda, do vinho e da hóstia que representam o corpo e o sangue de Cristo, isso não tem nada a ver com Jesus. Isso ainda é um vestígio das oferendas pagãs, das oferendas judaicas, que o Império Romano adaptou e inseriu na religião que ele estava assumindo como oficial do Império, que era o cristianismo. Houve um momento que o Império Romano parou de perseguir os cristãos e resolve então assumir o cristianismo como a religião oficial do Império. Então o que acontece? Conforme o Império Romano vai dominando, ele vai inserindo muitas coisas que eram dos cultos pagãos dentro do cristianismo. Ao invés de você fazer oferenda para deuses, você vai fazer oferendas, você vai fazer promessas para os santos. Aquele templo romano gigante com colunas, o Império Romano transformou nas igrejas católicas, não é? Então perceba como houve uma adaptação que não tem nada a ver com Jesus, que, de acordo com a tradição, de acordo com os evangelhos, ensinava na margem dos rios. Depois os cristãos, que eram perseguidos pelo Império Romano, antes do Império assumir o cristianismo como religião oficial, eles se reuniam nas catacumbas, nos cemitérios, escondidos, porque quando eles eram pegos, eles eram levados para o Coliseu para serem devorados pelos leões. Então, olha só que interessante, não é? O império que antes perseguia os cristãos, em determinado momento resolve assumir o cristianismo como religião oficial do império e ao longo dos séculos vai adulterando muitos conceitos como o de reencarnação, que ele tira da Bíblia, ele tira das escrituras sagradas o conceito de reencarnação. E eu não vou me aprofundar
senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas o que eu quero deixar aqui de forma bem simples e resumida é que vocês entendam que religião é uma doutrina, é uma instituição que ela é alterada ao longo do tempo, conforme os interesses. Isso não significa que não existam pessoas boas, de boa fé, que fazem o bem. Claro que existem. Claro que existem pessoas que seguem aquela religião de coração, não é? Com certeza. A Igreja Católica faz muito trabalho social, ajuda muitas pessoas, mas a Igreja Católica também teve a Inquisição, também criou a Inquisição e mandou muita gente para a fogueira durante o período da Inquisição. Por quê? Porque ela é feita por seres humanos e eles agem conforme seus interesses. A mesma coisa com as igrejas evangélicas. Tem pessoas que seguem de coração e procuram fazer o bem, com certeza. Agora, existem muitos pastores oportunistas, não é? Que procuram tirar dinheiro das pessoas, explorar a boa-fé? Com certeza. Não é? Com certeza. É interessante você perceber que a própria reforma protestante, que começou com Lutero, ela surge justamente para combater o pagamento de indulgências. Lutero ele era contra você comprar o perdão, comprar o seu lugarzinho, entre aspas, no céu. Então a reforma ela surge justamente para protestar contra uma série de atitudes da Igreja Católica, dá origem ao protestantismo, que é a base das igrejas evangélicas, e hoje muitas igrejas evangélicas fazem exatamente igual. Existem pessoas de bem, existem pessoas de boa fé, com certeza. Mas eu estou falando aqui em geral da instituição. Então temos que tomar cuidado. E isso acontece em todas, tá? No espiritismo tem pessoas que se aproveitam também para enaltecer o próprio ego. Na Umbanda também está cheio de oportunista que usa o nome da religião para se aproveitar das pessoas. Então isso existe em toda a religião. Religião é uma instituição que prega uma doutrina, um corpo de ensinamentos que se transformaram em dogmas, ou seja, você tem que seguir aquilo para seguir aquela religião. Uma religião, ela não quer que você pense, que você discorde, ela quer que você siga. E espiritualidade? Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade é a tua conexão com aquilo que para você é o sagrado. Você pode ser ateu e ser uma pessoa muito mais espiritualizada do que um religioso fervoroso. Porque do ponto de vista da evolução, do ponto de vista da consciência cósmica, do ponto de vista da evolução para o teu espírito, para você como espírito imortal, não interessa muito, na verdade não interessa nada se você segue ou não segue uma religião. Se você acredita ou não acredita em Deus. Você acha que Deus está preocupado se você acredita nele ou não? Na verdade, do ponto de vista da evolução, o que importa é o quanto você está evoluindo, o quanto você está crescendo em autoconhecimento, em autoconsciência. Isso é que importa. O resto é consequência. Quanto mais você evolui, quanto mais você desperta a sua consciência, mais você também vai desenvolvendo sua capacidade de amar, sua capacidade de empatia, seu espírito de fraternidade, de serviço à comunidade. Menos você age por interesses do eu, do ego, e mais você age por interesses da comunidade. Ou seja, quanto mais espiritualizado, mais em comunhão você está, mais agindo em comum com a comunidade você está. É isso que é comunhão, é estar em comum, agir em comum com uma egrégora, em comum com o seu espírito, com a sua essência, com o seu self, com a sua consciência, com o seu eu interior, não importa o nome que você dê. O que importa é que espiritualidade é a tua conexão, é a tua fé interior com aquilo que para você representa o sagrado. Não tem nada a ver com religião. Você pode desenvolver sua espiritualidade e seguir uma religião? Pode. Você pode desenvolver sua espiritualidade, aprender com diversas religiões, discordar de alguns pontos, ser um livre pensador,
ter uma mentalidade aberta e crescer como espiritualista? Pode também. Esse é o caminho que eu escolhi. Eu aprendo com várias religiões, discordo de alguns pontos que eu acredito que é muito mais cultural e mantenho a minha mentalidade aberta. Mantenho o meu nível de ceticismo. O que é ser cético? Não é você ser materialista, porque aí você tem uma crença, você é materialista. Ser cético é você ser neutro, é você assumir o princípio da dúvida. Mas eu vou falar disso num outro vídeo, porque isso é tema para outro vídeo. Qual que é a diferença de espiritualista, materialista e cético, que muita gente confunde. Tá? Cético não é necessariamente ser ateu ou materialista, mas é você partir do princípio da dúvida, é você questionar antes de assumir uma verdade. A gente vai falar mais sobre isso. Esse vídeo já está muito longo. Se você ainda não curtiu o meu canal, curta, ative o sininho para seguir, para receber, não é? Ative as notificações aí, o símbolo de sino, para você receber os novos vídeos. E em 2021 estou voltando com força total com o canal Vivência Espiritualista. Você que me acompanha já há mais de 20 anos pela rádio, pelas revistas que eu publiquei, pela televisão, agora você pode voltar a me acompanhar nos novos vídeos aqui no canal Vivência Espiritualista. Um feliz 2021, paz e luz.